Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca, e desejo a você muita alegria, muita paz e que sua vida possa ser sinal de superação. Hoje nosso tema é a Amazônia e sua ocupação no governo militar. Nosso objetivo é entender a ocupação da Amazônia e do estado do Pará no decorrer do governo militar dentro da dinâmica social brasileira. Conforme a historiografia tradicional, a ditadura militar, que iniciou em 1964, também deixa suas marcas no processo de ocupação da Amazônia e do estado do Pará. Dentro de um discurso nacionalista, forte, os militares pregam a unificação do país. Além disso, é preciso proteger a floresta contra uma ideia de internacionalização que tinha ganhado força no pós-Segunda Guerra Mundial. Assim, em 1966, o presidente Castelo Branco fala em integrar para não entregar, referente à Amazônia. Nesse contexto, também começam as grandes obras rodoviárias em direção à Amazônia, com destaque para a Transamazônica, que foi inaugurada em 1972 e 2 anos depois termina a pavimentação da BR-153, chamada de Belém-Brasília, sendo de fundamental importância para a ocupação do sul e sudeste do Pará. Este fato nos possibilita dizer que Conceição do Araguaia serviu de fronteira agrícola para a ocupação do sul e do sudeste do Pará. Nesse período, quando se trata da ocupação da Amazônia e do estado do Pará, é preciso ressaltar a importância fundamental da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, onde o governo oferece uma série de incentivos aos interessados em ocupar e produzir na região. Mas, segundo o historiador Alfredo Roman, os subsídios são direcionados aos mais favorecidos, apesar de uma grande onda migratória, praticamente de todas as terras do Brasil, de todas as partes do Brasil, que passam a ocupar oficialmente ou não oficialmente as terras tanto da União quanto dos estados na Amazônia, que aos poucos vão sendo distribuídas tanto para grandes proprietários quanto para grandes empresários. Segundo a historiografia, a ocupação do Pará e a ocupação da Amazônia seguiu uma orientação conservadora e burguesa por parte do governo militar, que vai incentivar a produção e a ocupação na Amazônia, mas sempre ficando do lado do latifundiário e das grandes empresas nacionais e internacionais. Consequentemente, nega o direito, principalmente do migrante e do ribeirinho, que vivia nas diversas localidades da Amazônia e do estado do Pará. Seguindo essa sequência, a SUDAM, enquanto um órgão prioritário dentro desse processo, os investimentos destinados à Amazônia demonstra que entre 1966 e 1972
foram aprovadas em médias 44 projetos agropecuários e agroindustriais por ano, financiado pelo governo através da Sudam. Esse número sobe entre 1981 e 1984, quando saltou de 44 para 55 projetos em média. Contudo, esses projetos tinham uma série de irregularidades e foram implantados em áreas que não deveriam ter sido implantados, como, por exemplo, dentro do Parque Nacional do Xingu. Nesse sentido, uma das medidas do governo militar foram os grandes projetos de colonização na Amazônia, fazendo com que a luta pela terra não se transformasse em uma reforma agrária de fato. O estudo, ou seja, o Estado, utilizava de mecanismos conservadores, burgueses, elitistas, para não distribuir a terra aos pequenos e aos camponeses. Assim, conforme Ottaviani, a colonização dirigida pode ser entendida como uma contra-reforma agrária na Amazônia e principalmente no sul e sudeste do Pará. Diante deste novo fenômeno, selado pelo mercado das terras na Amazônia, o processo mexeu com a vida das pessoas e com isso foi criado um esquema dialético de disputa, onde há uma disputa entre o latifúndio e o minifúndio, o empresário e o fazendeiro e o camponês. Assim, a venda e a disputa por terra na Amazônia se acirra, e principalmente no sul do Pará. Torna-se cada vez mais comum muito controle e pouca distribuição de terra. Assim, era normal o lote de terra ser cercado sem qualquer tipo de controle do governo. Por exemplo, em 1976, o governo militar faz a primeira regularização de terras na Amazônia, na região sul e sudeste do Pará, através de uma medida provisória que permitiu a regularização de propriedades de até 60 mil hectares que tivesse sido adquirida de forma irregular, mas no sentido da boa-fé. Assim, em 1980, a população da Amazônia Legal chega a 7 milhões de pessoas, garantindo um tipo de ocupação estatal, elitizada, conservadora, porém marcada por um intenso conflito fundiário que será tema mais adiante. Meu muito obrigado e vamos que vamos, porque a vida merece você.